Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez às Notícias Proféticas. Hoje queria trazer-vos mais um tema atual, o tema do ecumenismo. Mas primeiro vamos procurar a orientação de Deus. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, te agradecemos, Pai, por sempre nos dares a oportunidade de perscrutarmos mais fundo e de podermos perceber o meio que nos rodeia, de podermos perceber quão próximo está a vinda do Teu Santo Filho. Ajuda-nos nesta hora, é o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, este é um tema, outro tema que infelizmente não é feliz, que tem estado em voga nestes últimos anos. De facto, ele não é novo, mas tem vindo a ganhar corpo. A união promíscua, e deixem-me chamar-lhe o nome correto, a união promíscua entre as igrejas. Meus queridos, Deus separou um povo para si. Deus separou pessoas para que fizessem o seu trabalho nos últimos dias da história da Terra. E como nos diz o capítulo 13 de Apocalipse, que ele dá-nos uma visão, alarga a nossa visão quanto às potências envolvidas no desfecho da história terrestre. Então, o capítulo 13 aponta-nos para determinados poderes que se vão unir. Meus queridos, neste momento nós vemos que, e é inequívoco, porque as próprias notícias nos dizem que este planeta está em crise, está em convulsão. Imaginem como uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Ela sente aquelas dores, aquelas contrações, de forma cada vez mais próxima, até que chegará o momento tão esperado de dar à luz o filho. Quais são essas contrações? Quais são estes acontecimentos que nos permitem ter uma analogia com a gravidez de uma mulher? Vejam como é que está este planeta. Fomes por todo lado, crises económicas, tumultos, guerras, a inflação dos preços para aumentar mais a desgraça. Tudo isto, neste exato momento, está acontecendo. E tal como no passado, como as crises no passado, e lembro, por exemplo, a crise económica dos anos 30, onde o mundo, sobretudo a Europa e os Estados Unidos, mergulharam numa completa recessão, levando à miséria de muitas pessoas. Porquê é que vos estou a trazer o passado? Porque o passado está-se repetindo. Naquela altura, foi o terreno perfeito para que, especialmente na Europa, crescessem os regimes fascistas que tomaram conta da maioria dos países europeus. Aliás, desencadeando assim a Segunda Guerra Mundial. Naquela altura, as populações clamavam por uma espécie de salvador da pátria, por alguém que viesse resolver a profunda crise económica e social a que os países naquela altura estavam mergulhados. Daí que, quando determinadas pessoas ajudadas por Satanás, e sim, Deus permite, mas ajudadas por Satanás subiram ao poder, e falamos no caso da Itália, na Alemanha, Portugal e Espanha, ditadores fascistas subiram ao poder e puderam assim, infelizmente, levar a cabo algumas medidas mais extremistas, das quais a história nos tem mostrado. Esses homens subiram ao poder o povo aclamou esses homens e entregou-lhes quase de bandeja ao poder em suas mãos para que, em troca, eles pudessem resolver todas aquelas antagonias sociais, todas aquelas crises, toda aquela panóplia de acontecimentos que levou à ruína das nações, para que eles fossem uma espécie de salvadores da pátria. Hoje, o mundo não está diferente do que estava naquela altura. Quase há 100 anos atrás, o mundo mergulhava numa grande recessão económica. É justamente aquela que temos hoje. Uma recessão económica que está a levar, como eu vos disse, um pouco por todo o planeta, a fomes, guerras, doenças,
inflação de preços, causando ainda mais miséria. E neste momento o mundo está também, como naquela altura, está aclamando por um poder. Mas a diferença é que naquela altura houve os nacionalismos. Cada país aclamava pelo seu salvador da pátria. Neste momento, nesta aldeia global em que vivemos, é todo o planeta que está aclamando por um só poder. E que poder é este? Reparem, a resposta está, ou este poder é, ou a resposta está neste poder, num poder que tem uma larga experiência governativa, uma experiência tal que esse mesmo poder governou o mundo durante 12 séculos. Um poder, inclusivamente, que está acima de reis e de presidentes. Um poder que, na realidade, exerce grande influência, ou tem exercido e ainda exerce ainda hoje grande influência junto das populações e de seus governantes. Um poder que, inclusivamente, se arroga ser o representante de Deus na Terra. Então temos aqui um conjunto de ingredientes que faz com que este poder seja o poder que será, ou que é, e que será aclamado pelas populações mundiais. Esse poder é nada mais, nada menos do que a primeira besta de Apocalipse 13, o papado. Como vocês conseguem ver, e porque é que isto tem a ver com o ecumenismo, até as próprias igrejas, não só as populações, mas as próprias igrejas, todas elas têm a sua identidade própria, todas elas se clamam pregar a verdade. Todas elas estão, digamos, estendendo as mãos e tendo aliança, e também elas estão clamando por este poder, para que este poder resolva os problemas da Terra nestes dias. Então vemos que, através de uma união promíscua entre as igrejas e o catolicismo, entre as igrejas protestantes e o catolicismo, através desta união promíscua, a que a Bíblia chama de protestantismo apóstata, onde os protestantes, que infelizmente já deixaram de o ser há muito tempo, de facto os protestantes deixaram de ser protestantes para passar a serem concordantes. E tão são concordantes com esta questão que todos eles têm dado a mão, todas as igrejas que se dizem ser protestantes deram a mão a este poder, ao poder papal, deram a mão a Roma, deram a mão à besta. Ora, é algo que já estava profetizado há muito tempo, em Apocalipse. Não vamos ler, mas vocês sabem que está lá escrito. Vamos apenas passar por alto este tema, para que vocês percebam onde é que tudo isto nos vai levar. De facto, as igrejas, embora estejam dando a mão ao este aliado, ao papado, elas ainda assim todas continuam na mesma. Porque sim, vejam qual é a diferença entre o papado e o protestantismo apóstata, uma vez que todos eles estão juntos. É que o papado vive no erro. O papado, ou o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, prega a mentira, prega o erro. Porém, as igrejas protestantes, ou que se dizem ser protestantes, elas pregam verdade misturado com mentira. Há aqui uma diferença. Há aqui um toque de verdade nas igrejas protestantes. Mas isso não faz delas inocentes, porque onde existe erro, não dá para confiar. Onde está o erro, não pode estar a verdade. Não pode haver verdade nessas igrejas. E falo em todas as igrejas, irmãos. Não há uma única exceção. Todas as igrejas que, na realidade, se dizem ser protestantes, todas elas partilham, na sua pregação, partilham verdades com erros. Por isso é que elas estão dando a mão ao papado. Porque têm algo em comum com ele. A pregação de determinados erros teológicos. Todas as igrejas, sem exceção alguma. Concordem vocês ou não? E se não concordem, vão à Bíblia, aos credos dessas mesmas igrejas protestantes, e vão à Bíblia e leiam aprofundadamente, com os joelhos no chão, para que o Senhor vos ajude, para que o Senhor vos inspire. E então vocês vão poder ver as semelhanças com Roma. Sim, porque muitas dessas igrejas adotaram coisas de Roma, adotaram teologias e adotaram
como é que vou explicar? Tem semelhanças na sua pregação com doutrinas, esta era a palavra correta, peço desculpa, com doutrinas de Roma. Meus queridos, não se deixem enganar. Apesar das igrejas darem a mão umas às outras, elas vão continuar com as suas características, vão continuar misturando verdade com erro. Podem ser presbiterianos, podem ser adventistas, podem ser jeovás, podem ser luteranos, assembleianos, seja lá quem for, não importa. Elas continuarão, digamos, na sua caminhada, como sempre estiveram até aqui. O ecumenismo, meus queridos, ele é profético, como vos acabei de dizer. Já estava profetizado em Apocalipse que este protestantismo apóstata daria as mãos ao catolicismo romano. Que muitas destas denominações religiosas tivessem nascido nos Estados Unidos da América. E sim, há pelo menos uma que Deus patrocinou e que Deus suscitou para que fosse, na realidade, uma luz no mundo, que são os adventistas do sétimo dia. Esta denominação religiosa foi aquela que Deus suscitou para que levasse a verdade ao mundo. Infelizmente também ela escorregou, ou pelo menos a sua liderança. Pelo que, meus queridos, como eu vos disse, não há uma única que sobra. Infelizmente todas se deixaram enganar pelos sofismas do inimigo. Infelizmente todas, como eu vos disse, têm-se juntado debaixo da mão do papado. E todas estão se unindo numa espécie de bloco religioso para combater, para ajudar, digamos, esta primeira besta a combater estas crises mundiais. Mas só há uma solução para as crises. De facto, foram os homens que as criaram. Os homens querem solucioná-las também. Criam um problema e depois aparecem com a solução. É tudo falso, meus queridos. Só Deus é que tem solução para as crises. Porém, se os homens se arrependessem, mesmo que tivessem criado as crises, mas se eles dobrassem os seus joelhos ao chão e se humilhassem de repente, o Senhor solucionaria tudo. Porque Deus é o Deus de soluções. Porém, os homens não querem solucionar nada. Os homens querem continuar com os problemas, porque eles mesmos criaram estes problemas para que este governo, esta igreja, esta besta chegasse ao poder. Foi tudo feito de propósito. Tudo isto foi arquitetado, é um plano diabólico desde há muitos anos atrás para que esta besta chegasse ao poder e então conseguisse levar todo o mundo ao engano. Nós até agora só falámos de uma parte do conflito. Agora falamos da outra parte do conflito. Porém, e felizmente, e a Bíblia também o diz, que nem todos serão enganados. Deus fala que tem que guardou para si um povo, um remanescente. E esse remanescente quem é? Quem são essas pessoas? Qual é a sua característica? Vamos deixar que seja a Bíblia a dizer-nos. Venham comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 12, último livro da Bíblia. Há uma passagem muito, muito conhecida. Então Apocalipse 14, 12 diz o seguinte: então qual é a característica deste povo remanescente? Diz-nos que aqui está a paciência dos santos. Santos, no significado bíblico, não quer dizer pessoas sem pecado, como a Igreja Católica assim o afirma. Não. São pessoas separadas do resto. Então, parafraseando, aqui está a paciência das pessoas que estão separadas do resto. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, pelo menos neste versículo, existem 4 características deste povo remanescente. 4 características. Deste povo que é teimoso em guardar a lei de Deus. Deste povo que vai contra a corrente dos pensamentos mundiais, onde toda a gente observa um determinado dia de guarda, que é um falso sábado, chamado domingo, onde toda a gente confiou a sua saúde aos ministérios da saúde, levando venenos dentro do seu corpo, onde toda a gente confiou a resolução dos problemas climáticos, dos quais são uma falácia, aos governos e ao papado, quando é tudo uma grande mentira. Estas pessoas vão contra essa corrente diabólica, teimando em guardar os mandamentos de Deus. Mas eles têm, pelo menos neste versículo, 4 características. Diz-nos que são pessoas que têm paciência
São pessoas que perseveram, são pessoas que esperam. E esperam o quê? A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas esperam pacientemente a vinda de Cristo. Porém não estão sentados sem fazer nada. Esperar não significa estar apático. Elas esperam. Mas esperam de forma ativa. E como? A Bíblia diz-nos que eles são santos também. São pessoas separadas, como vos disse agora. São pessoas que Deus colocou à parte para que na realidade elas não ficassem confundidas com todos estes sofismas e mentiras. Então este é um povo remanescente, ou seja, o remanescente é aquele que resta, é um povo separado. E deixem-me fazer aqui novamente um parênteses. Um povo são pessoas, não são igrejas nem instituições. São aqueles que dentro das igrejas não pactuaram com as mentiras e com as meias verdades que as igrejas protestantes têm pregado e que na realidade, como diz também a Bíblia, foram expulsos das sinagogas. E na realidade estão das sinagogas que continuam no erro e estão fora das sinagogas esperando pacientemente, separados da multidão enganada, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira característica deste povo: eles guardam os mandamentos de Deus. Guardam os mandamentos de Deus. Não guardam os 9 mandamentos, eles guardam os 10 mandamentos. Num mundo em que a lei de Deus está sendo pisada a cada dia que passa, num mundo em que os governos continuam fazendo leis, continuam-se rebelando contra a lei de Deus, tentando pisá-la e erradicá-la, chefiados por esse governo apóstata que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Estes fiéis estão separados desta corrente demoníaca, estão separados deste mundo e esperam pacientemente a volta do Senhor Jesus, guardando ativamente os mandamentos de Deus. E a última característica é a qualidade da sua fé. Eles não são pessoas com uma fé passageira, eles não são pessoas com uma fé superficial, eles são pessoas que têm o mesmo tipo de fé que o nosso Senhor Jesus teve. E sabem onde é que levou a fé do nosso Senhor Jesus Cristo? Exatamente, meus queridos, vocês sabem. Levou-o à cruz. Levou-o à morte, ao escárnio. Então, estas pessoas estão dispostas a ir até ao fim, nem que seja a perderem a sua vida, por causa dos mandamentos de Deus e de uma fé que é inabalável. Estas são as características do povo remanescente. Meus queridos, está na hora de nós percebermos se na realidade estamos do lado deste remanescente ou não. Está na hora de nós percebermos se devemos continuar a confiar nas autoridades eclesiásticas ou não. Porque já está mais do que provado. E é uma questão de vocês começarem a escavar um pouco fundo, perderem o medo de se informarem e começarem a escavar um bocadinho mais fundo e perceberem quem são verdadeiramente os nossos líderes religiosos. Se quiserem, amigos, se vocês quiserem, procurem Isaías capítulo 9, verso 16, onde nos diz quem realmente são os nossos líderes. O que é que acontece se nós seguirmos os nossos líderes? Meus queridos, não se deixem enganar. Mas ainda não fico por aqui. Vocês sabem qual vai ser o auge do ecumenismo? Sabem quando é que o ecumenismo atingirá o seu apogeu, cumprirá o seu verdadeiro propósito? Vai ser num acontecimento muito especial. Sabem qual é? É esse mesmo, a volta de Jesus. Esperem. Será que eu estou enganado? Ou será que estamos a falar de pessoas diferentes? O que é que esta união apóstata entre igrejas tem a ver com Jesus? Então vamos tentar perceber o âmago da questão. Este catolicismo romano, o qual tem liderado este movimento apóstata, espera a volta de um determinado mestre, ao qual eles chamam de Jesus, ao qual eles chamam de Cristo. Mas é nada mais, nada menos do que um falso Jesus, um falso Cristo. De facto, o Apocalipse chama-lhe de Anticristo. E quem é este Anticristo, meus queridos? É justamente aquele que veio para enganar as nações. É justamente aquele que, lá em cima no céu, provocou rebelião contra Deus e contra a sua lei. Foi aquele justamente que enganou Adão e Eva com os seus sofismos. E 6.000 anos mais tarde continua a enganar a humanidade com o mesmo tipo de enganos.
E é justamente essa pessoa chamada de Diabo e Satanás que vai incorporar, digamos, já a aparência de Jesus, ou pelo menos num anjo de luz, com uma voz muito, muito doce, onde ele vai falar mentiras e sofismas contra a lei de Deus, levando o mundo a crer que ele realmente é Cristo. É esse que a Igreja Católica Apostólica Romana tem pregado e tem esperado por ele. E se eu vos disser, amigos, que este anticristo chegará por volta de 2025, vocês podem dizer que sou maluco. De facto, sobre estas coisas nós vamos falar num outro vídeo mais tarde, sobre um dos grandes enganos da história da humanidade, ou talvez um dos ou o maior engano, ou um dos maiores enganos dos últimos dias da história desta Terra. Meus queridos, não se deixem enganar. É o propósito deste canal. É o meu propósito de estar aqui. Não é ganhar likes, não é ganhar comentários, embora agradeço que o façam, porque, bom, assim tornam conhecido este canal. Mas não é ganhar fama nem dinheiro, amigos. Com todo o respeito, estou-me nas tintas, em bom português, para isso. O meu propósito é estar aqui por vossa causa. É estar aqui para vos alertar, para vos avisar dos enganos do inimigo. É estar aqui para que vocês não vivam no erro. O Senhor abriu-me os olhos e dou graças a Deus por isso. Então Ele usa-me a mim como ferramenta para o fazer a vós também. Creiam ou não creiam, acreditem ou não acreditem, as coisas estão acontecendo. O falso Cristo virá, quer queiram, quer não queiram. Mais tarde, o verdadeiro virá, quer vocês queiram, quer não queiram. Se vocês não acreditem em mim, não acreditem. Por isso vos disse há pouco, cavem fundo. Vão à procura de informação. Vão à procura de conhecimento bíblico e não só bíblico. Vão à procura e tentem saber na realidade quem é que tem dirigido a nossa vida, quem é que tem dirigido as nossas igrejas, quem é que tem, ou que mentiras nos estão eles contando. Fazem bem em não acreditar em mim. Se vocês quiserem, não acreditem. Ótimo. Então vão vocês à procura e provem que eu estou errado. Tragam os vossos comentários, tragam as vossas opiniões, deixem na descrição tudo aquilo que vocês quiserem. Mas provem-me a mim que estou errado. Meus queridos, os enganos dos últimos dias são tais que, diz a Bíblia, se Jesus não abreviasse a sua vinda, nenhuma carne se salvaria por conta de tamanhos enganos. Não se deixem enganar, meus queridos, é o propósito de eu estar aqui. Quero que cada um de vocês abra os olhos, quero que cada um de vocês dobre os vossos joelhos em humildade a Cristo e perceba o tempo em que verdadeiramente vivemos. Muito obrigado e até à próxima.